beija-flor ou corvo? Isso tem a ver com a dica do dia de hoje. Quem você preferiria? A beija-flor ou o corvo? Pois bem, então vamos à primeira impressão. Olha só, estou vendo aqui a beija-flor, o corvo. Tá? Então eu vou te contar um pouco sobre cada um deles. Tá? Evidentemente que aquilo que se vê assim imediatamente é que a beija-flor está relacionada com uma flor, perfeito. E o corvo, ele está relacionado com o aspecto necrófilo, ele come resto de outros animais, né? Animais mortos. Pois bem, vamos continuando. Quando a gente conhece esses dois animais mais profundamente, a gente descobre que o beija-flor tem um hábito mais agressivo e é extremamente solitário. Então, você não vê duas beija-flor, o grupo de beija-flor junto, né? Ao contrário dos corvos. Os corvos, eles têm um hábito, eles são mais gregários, eles vivem em grupos, tá? Quando eles são jovens, grandes grupos, e depois quando eles definem a sua família, o casalzinho, aí eles passam a viver junto, aquele casalzinho, tá? Normalmente, se tem um corvo que ele perde uma batalha, todos os outros eles vão ali, de alguma forma, consolar aquele corvo que perdeu uma batalha. Tá? Por conta desse aspecto afetivo, dessa grande afinidade que esses animais têm, muitas pessoas criam corvo pela sua docilidade e pelo quanto que é uma ave que ela é agradável. Tá? Você nunca vai ver um beija-flor sendo criado como animal de estimação, até porque ele não tem perfil para isso. Tá? O que isso tem a ver com negócio? O que tem a ver com negócio é o seguinte, é que em negócios tem muitas pessoas que têm qualidades, muitas qualidades, mas elas se apresentam como corvo. Tá? Evidentemente que agora, depois que eu te falei várias qualidades do corvo, provavelmente você vai pensar um pouco mais. Então quer dizer que se eu quisesse ter um animal de estimação, uma pessoa, um pássaro que seria muito próximo de mim, seria o corvo? Sim. E o beija-flor eu vou tentar, você não vai conseguir. Eu não conheço ninguém que tenha um beija-flor, tá? que fosse animal de estimação. Tá? Isso significa o seguinte, que às vezes você, em seu ramo de negócio, você se apresenta como alguém que resolve grandes problemas, certo? Você tem soluções, você poderia resolver problemas de várias pessoas, mas se apresenta como corvo e não se apresenta como beija-flor, tá? Qual que é a moral da história? É que, olha, você pode ser tão bom quanto o corvo, mas isso, a primeira impressão não é uma impressão boa, tá? Imagina se você fosse... Até vou colocar duas situações. Você tem um médico, certo? Que no histórico dele tem 100 cirurgias bem-sucedidas e ele se apresenta com manchas de sangue. E do outro lado você tem alguém que está impecável, limpinho, tá? Só que eu vou dar uma outra característica. Nunca fez uma cirurgia. Você vai ser o primeiro. E aí? Tá vendo? Ficou complicado, né? Eu percebi que agora você está indeciso. Na verdade, você não está indeciso, né? Talvez a sugestão seria o seguinte: por que a gente não fala para aquele médico que já tem 6 cirurgias bem-sucedidas se apresentar da forma como o outro, se apresentar bem? Tá? Porque na hora que ele se apresenta bem, o que acontece? Aí fechou o pacote. Tá? Então, eu estou vendo o lado de fora e eu estou vendo o lado de dentro. Em negócios, a primeira impressão é o lado de fora. Tá? Primeiro você vende a você, depois aquilo que é o seu propósito. Tá? Então, isso é muito importante. É por isso que existe, tá, essa preocupação, como é que a gente faz para se apresentar como um beija-flor, tá? Mas que tem as qualidades que a gente pode, então, quebrar essa barreira. É mais ou menos o seguinte: se fosse questionado você, é melhor ser bom ou é melhor parecer bom? Tem até isso é antigo, tá?
é o seguinte, não basta, isso é da época da época de Roma, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer que é honesta, né? A tal ponto que, se ela for, mas não parecer, tá, fica complicado, tá? Então, ela tem que parecer também que ela é honesta, isso é coisa antiga, tá? Então você se propõe a resolver um problema, tá, de um cliente. Tá? Então, duas coisas vão acontecer. Você realmente resolve aquele problema? Sim, eu resolvo. Eu preparei para isso, eu consigo entender a dor que ele tem, eu resolvo o problema que ele tem, tá? E você tem a aparência, tá, de que resolve aquele problema. Veja bem que a aparência, não estou falando de beleza, tá? Até porque, eu diria até para vocês o seguinte, quando eu era novinho, eu era muito feio. Hoje eu diria que não é tanto, né? Tipo assim, até que... mas também não faz diferença. Por quê? Mas no meu caso, tá, a aparência não é a que chama a atenção, não é a beleza, mas tá bem cuidado, tá com o cabelo cortado, tá? Tem todos os dentes na boca. Tipo assim, é uma pessoa que se apresenta da forma como ele fala, que fala de negócio, ele parece ser uma pessoa que passa segurança do negócio, sim, parece. E quando ele abre a boca, quando ele mostra o conteúdo, você está percebendo isso? Veja bem que não tem como separar uma coisa da outra, tá? Eu estou comentando isso com vocês aqui porque a semana que vem eu vou dar uma palestra a respeito de marketing pessoal, tá? Isso aqui é tipo só uma deixa, tá? Mas vai ter muita coisa, nós vamos ficar cerca de 2 horas comentando a respeito disso aí, a respeito de marketing pessoal. Primeiro você vende a você, depois você vende aquilo que é o seu propósito. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.